Congresso Nacional deve votar o orçamento de 2025 nesta quinta-feira. E você vai ver ainda os impactos do aumento da taxa básica de juros da economia em 1 ponto percentual. E ainda, governo vai propor aumento de etanol na gasolina. Proposta prevê reduzir o preço do combustível. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Mais uma quinta-feira começando, dia 20 de março de 2025. Chegamos ao vivo com as principais notícias. E olha, a gente fala sobre o orçamento, porque o Congresso Nacional ele deve votar o orçamento de 2025. Nesta quinta-feira, é uma peça fundamental para definir os gastos públicos ao longo do ano. O orçamento deveria ter sido aprovado em dezembro de 2024. E desde janeiro deste ano, o Executivo opera com restrições orçamentárias, podendo gastar apenas uma pequena parcela do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias por mês. Esse limite impõe desafios à gestão pública, afetando desde programas sociais até investimentos em infraestrutura. Se o texto não for votado nesta semana, o impasse pode se estender até abril. Isso porque os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, devem acompanhar o presidente Lula em uma viagem oficial ao Japão na próxima semana. O atraso na votação tem gerado insatisfação no Congresso, especialmente entre parlamentares que aguardam a definição de emendas e recursos para suas bases eleitorais. Além disso, o governo enviou um ofício ao Congresso propondo um corte de 7 bilhões e 700 milhões de reais no Bolsa Família para acomodar despesas com outros programas sociais, como o Auxílio Gás, que terá um acréscimo de 3 bilhões de reais no orçamento. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o remanejamento busca atender a novas necessidades e sanar irregularidades no programa social. Outro ponto de impasse é o pé de meia, de incentivo financeiro para estudantes do ensino médio. Até agora, o governo reservou apenas 1 bilhão de reais para o programa, enquanto o valor estimado é de 10 bilhões de reais. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 4 meses para que o governo encontre uma solução, o que pode levar a um novo ajuste no orçamento após a votação. A proposta orçamentária também prevê um aumento de 8 bilhões de reais nas despesas previdenciárias e inclui medidas do pacote de corte de gastos aprovado pelo Congresso. O relator do orçamento, senador Ângelo Coronel, afirmou que a ideia é publicar o relatório final até domingo e iniciar as discussões na Comissão Mista de Orçamento. O governo federal vai propor aumentar o etanol na gasolina para 30%. Se essa proposta for aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, a mudança deve começar a valer ainda neste ano. A ideia do governo é aumentar a proporção de etanol na gasolina comercializada nas bombas, de 27% para 30%. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo ele, a iniciativa vai tornar o Brasil autossuficiente na produção de gasolina, além de reduzir o preço do combustível fóssil ao consumidor final. Segundo Silveira, o Brasil deve usar o recorde da safra agrícola prevista para esse ano, em especial na oferta de milho e do setor sucro-alcooleiro, para aumentar a parcela de etanol misturado na gasolina. O ministro ainda garantiu que não há risco de produção de etanol concorrer com alimentos e provocar um novo aumento de preços nos supermercados. Para Silveira, a adoção do E30 vai livrar o país da política de preço de paridade internacional. Ele lembrou que em 2024, o Brasil importou 760 milhões de litros de gasolina e garantiu que, com o E30, a Petrobras pode até exportar o combustível. A Lei do Combustível do Futuro, sancionada pelo presidente Lula em outubro do ano passado, prevê elevar o teor do etanol anidro até o teto de 35% a médio prazo.
O Senado Federal aprovou a isenção de visto para visitantes dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O texto aprovado por senadores derruba um decreto editado pelo presidente Lula de exigência do visto para os turistas dos 3 países. Apesar de ter publicado o decreto em 2023, o início da cobrança do visto seria para abril deste ano. O visto, emitido digitalmente, custa $80. No parecer aprovado, o senador Flávio Bolsonaro alegou que o número de visitantes desses países no Brasil aumentou após a dispensa de visto, em 2019. O texto foi criticado por senadores ligados ao governo, que pensam que a regra para visto de estrangeiros deveria seguir o critério de reciprocidade, já que esses países exigem vistos para a entrada de brasileiros. O autor do projeto, Carlos Portinho, defendeu que a proposta vai ajudar a impulsionar o turismo no Brasil. 11h37. Veja a seguir: farmacêuticos estão autorizados a prescrever medicamentos. E agora na sua tela, a cidade de Boa Vista, em Roraima, 28 graus, bem nublado por lá. Nós voltamos em instantes. O Redação Hit está de volta às 11h40 agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual. A taxa está no maior nível desde o governo Dilma Rousseff, em 14,25% ao ano. E eu convido agora para essa conversa, para explicar para a gente os impactos desse aumento no nosso dia a dia mesmo, com o economista André Brás. André, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece por você ter aceitado. Então vamos lá, André, é muito difícil, né, falar de taxa Selic, de inflação, sem ser tão economês. Então eu vou pedir para você, claro, né, você é economista, vai saber explicar certinho para todo mundo, para que todo mundo possa entender. Quais foram os fatores que pesaram mais para esse aumento na taxa de juros, para chegar nesse patamar? Então, a inflação anda muito alta, principalmente a inflação dos alimentos, que afeta mais a população. Todo mundo que vai ao supermercado, vai a uma feira livre, já consegue identificar, e já há muito tempo, que preços de alimentos básicos, aqueles alimentos que compõem a cesta básica das famílias, já vem subindo muito de preço. E essa alta não é referente só a 2024, Pelo menos desde 2020, a alimentação vem subindo ano a ano. E as razões para essa alta de preços são várias, Efeitos climáticos, desvalorização cambial, aumento da demanda, exportações. São várias as razões que explicam essa alta recente do preço dos alimentos. Mas algum freio nesse processo de aumento, a autoridade monetária, lá o Banco Central, tem que colocar. E quando a gente aumenta a taxa básica de juros, a gente está convidando as famílias a adiarem seu consumo presente para o futuro. Não é deixar de comer, mas a gente pode viajar um pouco menos, comer menos fora de casa, negociar mais o preço de produtos que a gente pretende consumir no dia a dia, evitar financiamentos de longo prazo. Essas são medidas que desaceleram a atividade econômica, E essa desaceleração, ela acaba impedindo que os preços subam muito, ou subam acima da nossa meta de inflação, que é uma inflação de 3%. Então, o objetivo do juro alto é fazer com que a demanda, o consumo das famílias diminua no presente, para que os preços também caminhem um pouco mais devagar. Então, o efeito colateral, quer dizer, a parte ruim desse aumento de juros, é que ele também esfria a atividade econômica, O empresário não vai investir tanto quanto pretendia
E essa redução do investimento, pautada também pela redução de consumo das famílias, né, diminui as oportunidades de emprego e de renda. Então, esse é o efeito colateral, né? Como se o juro fosse o remédio para conter o avanço da inflação, mas todo remédio tem lá seus efeitos colaterais, e o efeito colateral é crescer um pouco menos. Mas o objetivo maior é frear esse processo inflacionário, né? Colocar a inflação na meta, que é uma inflação mais próxima de 3%. Então, André, na sua visão, é uma medida que foi válida, é uma medida válida que o Copom tomou. Não teria outra forma de controlar a inflação sem aumentar, então, em 1 ponto percentual os juros? Um remédio mais eficiente para a gente reduzir essa inflação o mais rápido possível é subir a taxa básica de juros. Não é o ideal, né? A gente preferiria ter uma inflação ver uma inflação em desaceleração sem a necessidade de subir tanto a taxa básica de juros. Mas, nesse momento, a gente não tem muita escolha. E a inflação, ela diminui muito o poder aquisitivo das famílias que não têm muita proteção do processo inflacionário, né? O nosso país é muito desigual, tem muitas famílias pobres, e essas famílias não conseguem ter acesso ao mercado financeiro. Elas não têm poupança, elas recebem seus salários e consomem imediatamente. E se a inflação não para de subir, isso significa que a cada visita que essa família faz ao supermercado, ela leva um conjunto menor de produtos para casa, ela leva menos alimentos para casa. Então, a gente precisa conter o quanto antes possível a inflação para que essas famílias tenham uma qualidade de vida melhor. Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver com um juro mais alto durante um certo período de tempo. Agora, para chegar numa redução da inflação, quanto tempo, mais ou menos? É uma conta simples de se fazer, André? Aumentou, então, os juros para conter a inflação. Quando que a gente vai começar a sentir mesmo essa diferença, por exemplo, indo ao supermercado, como você mesmo disse? Então, a diferença leva de 6 a 9 meses, mas os juros já sobem aqui no Brasil desde o início do último trimestre de 2024. Então, de lá para cá, já tem exatamente quase 6 meses, né? Agora é que aquele primeiro movimento na taxa básica de juros vai começar a fazer um efeito na economia. E isso é cumulativo. Todas as decisões de aumento de juros que foram praticadas do ano passado para cá vão começar a fazer algum efeito na nossa atividade econômica desse mês de março para frente, né? Então, a expectativa é que, ao longo desse primeiro semestre, né, ou melhor, ao longo desse segundo trimestre, porque o primeiro trimestre já foi, a gente já começa a ver uma desaceleração da inflação. Essa é a nossa expectativa. E o quanto antes isso acontecer, mais rapidamente a gente também pode abrir mão desse juro alto, né? Isso não deve acontecer ainda em 2025, esse juro deve permanecer em patamar elevado o ano todo, mas quem sabe no ano que vem a gente já consiga ver uma redução de juros contando com esse bom comportamento da inflação a partir do segundo semestre. Há algum risco, André, de recessão? A gente sabe, comparando com a inflação de outros países, o Brasil não está num patamar assim tão grande quanto outros. Mas a gente tem algum risco diante desse cenário econômico? Olha, o risco sempre existe, né? Mas eu acho que é pouco provável que isso aconteça, né? O clima esse ano parece ser um pouco mais favorável, a safra deve ser 10% maior do que a do ano passado. Uma safra mais forte significa que talvez a oferta de alimentos aumentando, os preços possam, de fato, cair um pouco ou subir menos, né? Então, a expectativa é de que a nossa economia, apesar dos grandes desafios, ela performe bem. Mas existem riscos, sim, no radar, né? Quanto mais alta essa taxa de juros, maior o risco da gente ter um cenário de recessão à frente. Mas eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto. Eu, pelo menos, por enquanto, estou otimista de que esse juro alto é só mesmo para levar essa inflação para a meta o mais rápido possível. E tão logo seja possível, o Banco Central já começa a cortar essa taxa básica de juros.
André, só para a gente finalizar, eu queria entrar em um ponto com você, que é com relação ao imposto de renda. O presidente Lula entregou ao Congresso nessa semana o projeto de isenção do imposto de renda, né, para os contribuintes que ganham até R$5 mil por mês. Dentro desse projeto, tem a taxação dos super ricos, é uma parcela muito pequena da população, são cerca de 144 mil pessoas aqui no Brasil. Então, a gente entende aí que é uma população mais ou menos de uma cidade interiorana, de São Paulo, por exemplo. Alguma, na sua análise, alguma chance desse projeto passar da forma como ele está? Na sua análise, vai haver muita rejeição? Olha, é uma forma da gente reduzir um pouco a desigualdade de renda que existe aqui no país. Mas é um momento delicado, porque há uma dívida pública crescente. E quando a dívida pública cresce muito, ela gera uma incerteza que pode gerar vários outros desafios, como desvalorização cambial também. Então, assim como uma família faz uma boa gestão do seu orçamento, a dona de casa sabe o quanto ela pode gastar, onde ela precisa cortar, a mesma gestão precisa ter no gasto público, né? O governo precisa saber qual o seu limite, até onde ele pode ir, o que ele precisa cortar urgentemente para colocar esse orçamento nos eixos. Porque colocando o orçamento nos eixos, a incerteza diminui e a nossa moeda, por exemplo, o real, pode desvalorizar menos frente ao dólar. E uma desvalorização cambial menor também gera um desafio de inflação menor e isso acelera a chance da gente ter um corte na taxa básica de juros. Então, por isso que é importante que o governo cuide muito bem de suas contas públicas, como a dona de casa cuida do seu orçamento familiar. Sem isso, a gente acaba vivendo num ambiente de grande incerteza, que pode se materializar em nova desvalorização cambial e num desafio inflacionário maior. Então, eu diria que é uma medida bem-vinda, porque pode diminuir a desigualdade nesse país. É super justo você aliviar a carga tributária em cima de famílias que ganham menos, tributar as que são mais ricas, mas a gente tem que ficar um pouco atento a essa questão do gasto público, que nesse momento não pode crescer em função dos desafios que nós já temos aí no curto prazo, né? Mas, de qualquer maneira, essa medida só valeria a partir de 2026. Perfeito. André, olha, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise, a sua observação sobre esse segundo ponto, né, que eu trouxe sobre a reforma do imposto de renda. Muito obrigada, foi um prazer te ouvir. Até uma próxima. Até uma próxima, o prazer foi todo meu. Um ótimo dia para todos. Um ótimo dia para você também. E agora a gente muda de assunto porque, olha só, o Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução que autoriza farmacêuticos a prescreverem medicamentos. O Conselho Federal de Medicina reagiu e diz que a resolução é ilegal. Pelo Conselho Federal de Farmácia, autoriza inclusive que farmacêuticos prescrevam até os remédios que exigem receita médica. A nova norma foi divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira e passa a valer no mês que vem, 30 dias após a publicação. A medida gerou reação de associações médicas que questionam a capacitação dos farmacêuticos para a função. Elas afirmam que o tema será alvo de processos judiciais. Os médicos alegam que a formação do farmacêutico não tem as disciplinas que existem no curso de medicina, como o exame clínico e a interpretação dos exames. Além da prescrição de medicamentos, a resolução também permite que o profissional da farmácia renove prescrições previamente emitidas por outros profissionais de saúde. Legalmente habilitados, faça exame físico de sinais e sintomas, realize, solicite e interprete exames para avaliação da efetividade do tratamento. A Justiça do DF declarou ilegal a resolução que permitia que farmacêuticos receitassem medicamentos e outros produtos que não exigiam prescrição médica. A resolução é mais um capítulo na disputa por espaço no mercado de saúde no Brasil, como a questão dos procedimentos estéticos. A lei que regulamenta a profissão do farmacêutico não tem nenhuma referência à permissão para prescrever medicamentos. No caso da nova resolução, o Conselho argumenta que ela foi emitida justamente para regulamentar as competências dos farmacêuticos.
E o outono começou oficialmente nesta quinta-feira, mas muitas regiões do país ainda não vão se despedir do calor não, viu? A estação de transição para o período mais seco do ano, o inverno, começou. E olha só, muitos especialistas em meteorologia indicam que a nova estação deve registrar temperaturas acima da média. E como a atmosfera não esfria de uma semana para outra, o começo do outono ainda pode ser bem quente, porque carrega o calor armazenado do verão. Para o fim de março e os meses de abril e maio, os termômetros devem marcar temperaturas acima do normal para a estação nas regiões centro, nordeste e sul do país. E as chuvas também devem ficar abaixo da média no ponto de centro-sul do país e em partes do leste e do nordeste. Atenção para o centro-oeste e o sudeste, porque está previsto que até meados de abril podem ocorrer episódios da zona de convergência do Atlântico Sul. É um fenômeno que provoca muitas chuvas de intensidade e persistentes. São esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Já para o norte do Brasil, não há indicadores de que a temperatura fique acima da média e a probabilidade de chuvas acima do normal. As informações são do boletim divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E agora a gente vai conhecer a segunda maior cidade da Holanda, Rotterdam. Localizada no oeste da Holanda e conhecida por sua arquitetura moderna e inovadora, Roterdã é a segunda maior e mais importante cidade do país, atrás somente da capital Amsterdã. Após ser praticamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, Roterdã foi reconstruída com edifícios que se tornaram pontos turísticos, como as casas de Cubo e o Marktzaal, o mercadão moderno próximo do porto. E vamos abrir a nossa câmera, então, diretamente de Roterdã, na Holanda, ou Rotterdam. Por lá agora são 15 horas e 54 minutos. Olha só que bonito. Neste momento, os termômetros estão em 16 graus na cidade, que é populosa e tem muitas etnias. Roterdã é um misto de megalópole dentro da típica e tranquila Holanda. Ela respira a arte pelos muros, as galerias de arte, os belíssimos museus, esculturas a céu aberto e conta com um lindo e gigante mercado gastronômico que é acessível a todos. Além disso, a cidade também possui um dos maiores portos do mundo, o Porto de Roterdã, que é crucial para a economia global e também para o país. E assim a gente encerra a edição desta quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para você. Até amanhã.